gente possa iniciar um programa e, posteriormente, simular este programa, é preciso que a gente siga alguns passos no simulador CNC, que são os mesmos passos que nós seguiríamos se estivéssemos trabalhando em uma máquina CNC. Agora nós vamos aprender como devemos fazer isso. A primeira coisa que nós devemos fazer quando vamos iniciar um novo programa é carregar a máquina. Então, para isso, a gente clica aqui no botão com esta função. Esta janela é aberta. Vamos definir aqui milímetros, conforme já está. Deixar a opção Load Demo desabilitada e vou clicar aqui no centro de fresamento. Aí, então, o centro de fresamento em milímetros foi carregado. Agora, vamos criar um bloco para que a gente possa carregá-lo posteriormente. Então, a gente vem aqui até o menu Settings, vamos vir até a última opção e depois em 1000, conforme vocês estão vendo, que é um bloco para fresamento. Eu já tenho aqui alguns blocos criados, o bloco número 1 e o bloco número 2. Eu vou criar um terceiro bloco. Para isso, eu clico aqui no sinalzinho de mais. Vou nomear este bloco como bloco 3. Vou definir aqui que ele terá 200 em X, 100 em Y e 30 em Z, conforme vocês estão vendo. Em material, vou digitar aqui aço e logo após, basta eu clicar em OK. Criaremos agora a ferramenta que nós utilizaremos para fazer a usinagem posteriormente. Para criar a ferramenta, então a gente vem aqui até o menu Settings, clica sobre ele e selecionamos aqui a terceira opção, que são as ferramentas de máquina. Quando eu clico sobre a terceira opção, esta janela é aberta. Veja aqui que eu já tenho uma ferramenta de fresagem criada e ela se chama T01. Notem aqui. Para eu criar uma nova, basta eu clicar aqui neste botão com o símbolo de mais. Essa nova janelinha é aberta. Em primeiro lugar, eu vou definir um nome para a minha ferramenta. Então, aqui no caso, vou chamá-la de T2, T maiúsculo 2. Posso escolher entre esses três tipos de ferramenta. Este primeiro tipo é uma fresa de topo, o segundo tipo uma fresa esférica e o terceiro tipo é uma broca. Vejam só. Eu vou deixar o primeiro tipo habilitado. Vou definir aqui um diâmetro de 16 e um comprimento de 60. Vejam que aqui nessa janela ao lado eu tenho uma pré-visualização. Depois de definir todas essas configurações, eu clico em OK. Notem que agora, nesta região, eu tenho aqui mostrando para mim uma de duas ferramentas e se eu clicar nas setas, vejam só, eu tenho a ferramenta T02 com diâmetro de 16 e comprimento de 60. Se eu clico aqui na seta novamente para voltar, eu tenho a ferramenta T01 com o diâmetro de 10 e o comprimento de 60. Aqui na parte de baixo ainda nós temos aqui um registro das ferramentas criadas. Então vejam que, deixando a primeira opção habilitada, ferramentas de fresa, eu tenho duas, que é a de 16 de diâmetro e a de 10 de diâmetro. Já nas ferramentas de torneamento, minhas ferramentas de torneamento aqui, se eu mudar para essa seleção, eu ainda não tenho nenhuma ferramenta criada. Após criar a ferramenta, então, basta a gente fechar a janela. Vamos configurar o zero peça, mas para isso é preciso que a gente tenha em mente as dimensões do bloco. Então vejam só, venho aqui no menu Settings, na última opção e depois seleciono aqui 1000. Eu tenho aqui dois blocos criados, eu vou utilizar o segundo, que é o bloco número 2, que nós criamos agora há pouco, e veja que este bloco tem as dimensões de 200 em X, 100 em Y e 30 em Z. Ou seja, quando eu inserir este bloco aqui sobre a mesa da máquina, sem nenhum tipo de posicionamento, sem nenhum valor para o posicionamento, o canto esquerdo do bloco aqui vai ficar exatamente no zero máquina, que é esta cruz
que vocês podem ver aqui onde eu estou passando o cursor do mouse agora. Para que o meu zero peça esteja no centro do bloco, então eu devo configurá-lo com a metade do valor de x, a metade do valor de y. E para z, eu coloco o valor de 30 para que o zero fique na face superior do bloco. Então vamos lá. Vou clicar aqui em OK para fechar a janela. Clico novamente em Settings e agora aqui em Simulation Settings, na segunda opção. Exatamente aqui em 0 Points, conforme vocês estão vendo, eu clico neste botãozinho com 3 pontinhos, aqui à direita. Aí então eu posso clicar aqui em Adicionar e em x0 eu vou digitar 100, porque o meu bloco tem 200, é a metade então. Em y0 eu vou digitar 50, porque o meu bloco tem 100 em y, então a metade é 50. E em z0 eu vou colocar 30, porque é a espessura do meu bloco. Então eu quero que o zero fique na face superior. E vou dar um nome para esse bloco de G maiúsculo 54, que é exatamente o comando ISO que algumas máquinas utilizam como setagem do ponto zero da peça. Nós vamos aprender mais a respeito disso posteriormente. Após configurar todos esses itens conforme vocês estão vendo, clico em OK. E clico em OK novamente aqui nesta janela. Agora nós já podemos iniciar um novo programa e, posteriormente, inserir os comandos. Então, para isso, a gente clica com o botão direito do mouse aqui sobre a área do NC Editor, vem até o menu File, New. Vamos inserir aqui o primeiro comando. Então, abrimos e fechamos parênteses, o cifrão, e vamos colocar aqui milímetros, mas em inglês, conforme nós já vimos. Na outra linha, vamos abrir e fechar parênteses, cifrão, e vamos colocar aqui 1000, que é porque nós estamos trabalhando com uma fresadora. Na outra linha, vamos adicionar o bloco. Então, abre e fecha parênteses, entre os parênteses, cifrão, ADD, A maiúsculo DD, R maiúsculo EG, P maiúsculo ART, ou Add Reg Part, conforme vocês estão vendo. Dou um espaço e coloco o número 2, porque eu vou estar chamando o bloco 2. Se eu clicar aqui então em Play, vejam aí que o meu bloco já foi inserido. E conforme eu havia dito a vocês, ele foi inserido com o canto esquerdo aqui no zero máquina, conforme vocês estão vendo. Agora então, vamos pular mais uma linha, abrir e fechar parênteses, e dentro dos parênteses nós podemos colocar um nome para o programa. Então, vou colocar programa 01. Pulo mais duas linhas, vou colocar o sinal de %, porque todo programa deve iniciar com o sinal de %, nós veremos isso também posteriormente. Na outra linha, vou chamar esta ferramenta que eu criei, que é a ferramenta T maiúsculo 2, e logo após dou um espaço e coloco M6. Este código M6 é para que a máquina vá para o ponto de troca de ferramenta. Nós também veremos isso com mais detalhes no decorrer do curso. Com esse código aqui já inserido, eu vou clicar em Play e veja aí agora que o meu bloco foi criado e a minha ferramenta já está aqui. Se eu colocar aqui na linha de baixo G54, veja só que agora, a hora que eu dou Play novamente, aparece aqui no centro do meu bloco uma outra cruz, marcando então o ponto zero da peça, que foi o ponto que nós configuramos. Então são estes passos que nós acabamos de realizar que nós devemos sempre seguir quando vamos iniciar um novo programa aqui no simulador CNC.
Esses passos são muito semelhantes aos passos adotados para trabalhar numa fresadora CNC real. É claro que numa fresadora CNC real, nós não precisaríamos adicionar esses 3 primeiros comandos no programa, porque esses comandos são os comandos do simulador. Então, nós começaríamos a partir aqui do nome do programa, consequentemente.